Olá, então hoje eu vou falar sobre aterro de alto desempenho. Quero dizer que depois de 35 anos mexendo com esse assunto, eu coloco aí uma forma de ver e de se comportar com relação a aterros de solos de uma forma diferente, né? E aí eu estou chamando aterro de alto desempenho. Bom, as operações de aterro todos conhecem, né? Caminhão que vem e bascula os solos, né? O trator de esteira que espalha, ou pode ser a moto-niveladora, e o rolo compactador que compacta. Essas camadas devem ser horizontais e de espessuras soltas de cerca de 20 a 25 centímetros. Aqui está o trator de esteira espalhando. Aqui está uma preocupação com o desencontro das camadas entre o maciço, né? Aqui a grade de disco, que é a necessidade de ser usada para homogeneidade e secagem do solo, quando for necessário, e o caminhão-pipa, utilizado para o umedecimento do solo, para ele chegar na umidade denominada ótima. Eu não vou me aprofundar nesse assunto. Aqui é uma seção transversal de um aterro, junto a uma escavação, um talude remanescente, mostrando a necessidade de degraus e da sobrelargura, que é alguma coisa que você faz a mais para depois cortar com a escavadeira hidráulica. Muito bom. O que é o aterro, então, de alto desempenho? Por que o aterro de alto desempenho? A prática convencional de mercado não atende à necessidade e aos interesses do cliente. Esse é o nosso ponto de vista. E daí a importância do aterro de alto desempenho. O aterro de alto desempenho trará um melhor custo-benefício à obra, trará redução dos riscos de patologia tais como rupturas, recalques e erosão. E também trará a garantia do projeto e obra mais seguro e econômico. Essas são as vantagens de ter um aterro de alto desempenho. Ou seja, é um aterro que não é a prática do mercado, não é o que convencionalmente se faz. Então vamos entender o que se faz de diferente. Então, no controle tecnológico do aterro, sempre que vocês verem CT, controle tecnológico. O aterro convencional, a prática de mercado, se antepõe, vamos dizer assim, ao aterro de alto desempenho. O alto desempenho está no controle tecnológico. Então vamos ver o que seria esse controle tecnológico. Nós vamos apresentar três opções de controle tecnológico, vamos rapidamente falar das três, tá? E recomendamos a terceira, ou seja, o fim da nossa apresentação, tá lá o que seria o recomendado por nós. Aqui eu tenho um resumo das opções de controle tecnológico. Então, opção 1, 2, 3. Aqui eu coloco o mercado, que é a prática que se faz, e nós colocamos o ensaio de Hilf a mais. E colocamos também a homogeneidade, como vocês vão ver posteriormente. Aqui o 2 é 1 mais a contraprova. A contraprova é a orientação de levar as amostras do ensaio de Hilf, né, para o gabinete onde nós vamos fazer pela estufa a umidade. E podemos então controlar o campo, deixando o campo não com tanta evidência como nos procedimentos convencionais, onde o técnico de campo acaba liberando sem a presença da engenharia da empresa que está fazendo o controle. No caso do 3, é o 2 mais 1, e nesse caso, nós, além de fazermos o Hilf, a contraprova, nós vamos verificar a aceitação da resistência, da permeabilidade ou da compressibilidade do aterro feito. Ou seja, nós vamos verificar se realmente aquele aterro atende os parâmetros adotados no projeto. O raciocínio aqui é o mesmo do concreto. No concreto nós admitimos um FCK do concreto, fazemos dimensionamentos, e na hora de fazer
a edificação de concreto, se tira corpos de prova para verificar se aquela resistência daquele concreto está adequada ao projeto daquela estrutura. O raciocínio é o mesmo. Colocando mais em detalhes aqui, que eu não vou detalhar por essa tabela é acessível a qualquer um de vocês, é só solicitar, mas ela organiza as ideias não só dos ensaios de campo, os ensaios que são de laboratório e o engenheiro que vai fazer até o apoio técnico de obra de aterro, né? Da terraplanagem. E aqui eu vou falar quais são as vantagens, né? Menor custo, controla a homogeneidade e eu utilizo o método Hilfe, que é o melhor método para se chegar no grau de compactação de umidade. Todos os outros são inferiores ao Hilfe. E o Hilfe é normalizado e pouco conhecido no Brasil. Poucos técnicos fazem ensaio de Hilfe. A desvantagem dessa opção 1, né, é não ter a contraprova para os erros de campo, para verificar os erros de campo. E não verificamos os parâmetros de projeto. É o que vai, então, ser colocado na opção 2 e na opção 3. Então, na opção 2, nós temos a opção 1 mais a contraprova. Ou seja, nós podemos ver alguns erros que possam ter na liberação de campo e poder acertá-los. E também na liberação do engenheiro. Vocês podem perceber que o engenheiro aqui vai uma vez por semana, aqui ele vai duas, aqui ele vai duas ou mais, né? E esse engenheiro que deve fazer então essa supervisão desse trabalho de controle. O que eu vejo por aí é que quem faz o ATO não se responsabiliza pelo que o cara do controle tecnológico está fazendo. E no campo, o cara do controle tecnológico é um técnico, né, que fica com uma autoridade muito grande para liberar as camadas. Portanto, depois que há um problema, a gente tem uma dificuldade aí de apurar as responsabilidades. A desvantagem desse método, da opção 2, é que o custo é maior que a opção 1. E subsequente, o 3, que é mais caro que esse. Quer dizer, esse é mais caro que esse, o 3 é mais caro que o 2, e o 2 é mais caro que o 1. E o 3, que é o que nós recomendamos, 1 mais 2 incorporados, mais a verificação e a otimização do projeto. Pois, ao fazer os ensaios de resistência, de permeabilidade, de compressibilidade, tirando as amostras do aterro que foi feito no campo, nós podemos então otimizar o projeto, né, para mais ou para menos. Otimizar ou melhorar o projeto. Muito bom. As tarefas de ATO. Eu não vou ficar lendo esse slide, mas está aí, é só me pedirem. O que eu quero dizer aqui é que o ATO, né, o engenheiro que deve dar apoio ao campo, que é lógico, o cliente pode ter esse engenheiro ou não ter, mas a gente recomenda que tenha. Nesse trabalho chamado de alto desempenho, tem que ter um engenheiro fazendo o ATO. Nessa opção ele vai uma vez, que é suficiente para os trabalhos dele. Nessa duas, e dessa duas ou mais. Aqui é o resumo das frequências de ensaio, né? Também, como eu já falei, está disponível para vocês, né? E essa é uma primeira indicação de frequência, né, dos ensaios de campo. No caso, o método de alto desempenho vai fazer o uso dos penetrômetros para verificar a homogeneidade. Veja aqui, ó, mercado. Mercado, eu estou dizendo aqui que, como eu já falei, é o que todo mundo faz por aí, né? Nós acrescentamos aí a alternativa de fazer pelo método Hilfe, que já tem poucos técnicos no Brasil que sabem fazer esse método, e a homogeneidade do aterro, que nós entendemos fundamental para alto desempenho do aterro, e aqui essas siglas são dos penetrômetros. Aqui embaixo nós temos a palavra Hilfe, que é daqui, que está dizendo que é o melhor ensaio para determinar o grau de compactação de umidade, isso sabido desde a década de 50. Esse H é de homogeneidade, que nós tratamos da homogeneidade através do penetrômetro, que aqui é a frequência de fazer esses ensaios por metro cúbico de aterro. Depois vem a contraprova mais R, que é o R. R é rastreabilidade do local dos ensaios. A gente vê isso de uma forma muito precária no mercado, como é sendo feito. E no nosso aterro de alto desempenho, isso é obrigatório.
nós temos o trabalho de campo e aqui surge o trabalho laboratório. Na alternativa mais barata, no mercado, nada se vai para o laboratório. Aqui não vai. Vai para a gente fazer o Hilfe Proctor. O que é o Hilfe Proctor? Né? A gente coleta a amostra do Hilfe e leva para o laboratório para pôr na estufa e fazer o Hilfe Proctor. Ou seja, ajustar até o próprio ensaio de Proctor na obra. Né? Isso é possível e é uma recomendação nossa. É melhorar o ensaio de Hilfe para aquela obra específica. E o 3, então nós temos a parte de campo, que também é coleta de amostra, e temos o laboratório, aqui eu estou citando só o ensaio triaxial ou outro, que represente o parâmetro adotado no projeto. Isso é uma barragem importante de permeabilidade, dependendo do tipo de aterro é bom fazer o edométrico. Né? E aqui está as frequências com que a gente deve estar adotando esses ensaios. Então essa frequência aqui eu coloquei em função dos metros cúbicos que tem de obra. Se tiver uma obra até 10 mil metros, 10 mil a 99 mil, 100 mil lá e até acima de 1.000.000. Né? Então essa é a frequência de ensaios dentro nesse processo de alto desempenho. Essa tabela eu vou passar batida, que é uma tabela semelhante à anterior, tá? Que simplesmente a gente pratica para verificar os custos e provar para o cliente que os custos são, em termos de percentagem, muito baixos, o que acrescenta ter esse aterro de alto desempenho. Então, o controle tecnológico, então, de aterro de alto desempenho, na primeira opção, nós já falamos, mercado, Hilfe, homogeneização, e aqui temos um artigo que vocês podem depois acessar sobre esses aterros de alto desempenho. Depois a gente comenta um pouco mais. Aqui ainda a opção 1, praticamente eu já falei isso aqui, né? O uso do penetrômetro. Nós usamos também, como todos usam, um frigideira Speed, mas usamos como uma coisa secundária e só para imprimir um pouco de velocidade na obra. Não é o ensaio que domina a obra, apesar de ser feito também. Aqui a agulha de Proctor, que é um ensaio, um tipo de penetrômetro que a gente pode usar. E aqui tem outros tipos de penetrômetros, né, que a gente também poderia usar para garantir essa homogeneidade do aterro, que eu reputo importantíssima, fundamental. Aqui é o laboratório de campo, o equipamento de Hilfe sendo cravado no campo, sendo feito aqui em laboratório. Aqui a cravação do cilindro no campo, a coleta obrigatória não só do material no interior do cilindro, mas um saco que acompanha então essa escavação para tirar o cilindro. Aqui é o resultado padrão do ensaio Hilfe. Como eu falei, esse ensaio é pouco conhecido. E quem perguntar para um técnico de campo, ele falar que faz o Hilfe, verifica se ele está usando esse gráfico. Se ele estiver usando esse gráfico, ele está fazendo realmente o ensaio de Hilfe. Se ele não estiver usando esse gráfico, exatamente esse gráfico, ele não está fazendo ensaio de Hilfe. Ele pode estar usando os equipamentos de Hilfe, mas não fazendo ensaio de Hilfe. E tem uma diferença aí fundamental. Aqui é a função, as tarefas do engenheiro que acompanha essa obra de aterro, que deve verificar todos esses trabalhos. Aqui nós temos a opção 2, já falamos dela de uma forma abrangente, é a contraprova mais rastreabilidade. Aqui os detalhes, então, já falamos do uso do penetrômetro, do ensaio de Hilfe e as amostras, então, do copinho, que vão para o laboratório para a gente liberar na série, não deixar por conta do homem do campo, o técnico do campo. Aqui são as tarefas de ATO. Aqui, nessa opção 2, a rastreabilidade de amostras. Então, aqui é uma obra, uma planta, os taludes, e em função dessa planta, nós vamos marcar tanto, não só no campo, mas uma planilha, né, onde que eu possa saber em que camada, em que coordenadas x e y foram tiradas as amostras. Isso raramente é feito, pelo menos é o que a gente tem observado. Aqui é a forma de você, através dessa rastreabilidade, poder zonear o maciço com diferentes solos que foram utilizados no aterro. Isso aqui é um aterro reforçado.
e cada uma dessas cores mostra uma jazida diferente. Aqui idem, aqui é uma seção transversal, aqui uma seção longitudinal. E aqui a roseta de chuvas, né, que a gente recomenda como obrigatório nesse alto desempenho que estamos falando de aterros. Aqui tem uma roseta, como vocês podem ver no desenho, tem os dias do mês, né, de 1 a 31, período de manhã, tarde e à noite, para a gente verificar e assinalar as chuvas. Aqui é uma planilha padrão que usamos, aí recomendamos usar, tem vários tipos, né, de planilhas que a gente pode estar usando, né. O que eu reputo mais importante é essa planilha, que como vocês podem ver, manuscrita e suja, porque essa é a planilha de campo, é essa que eu mais gosto, né, porque estas podem ter a manipulação do homem, essa aqui já tem dificuldade de manipulação do homem, que é feito a caneta, e se ele errar ele tem que riscar mesmo em cima, né, não tem jeito dele adulterar, mudar os resultados. A outra coisa importante nessa planilha é que ela mostra os resultados dos ensaios que são feitos no campo e mostra quando é aprovado e quando foi reprovado. E se é reprovado, então tem que ser feito de novo, então ele mostra a ela a camada refeita. Essa coluna camada refeita. E aqui o critério de aceitação ou não que vai ser colocado depois. Aqui é o Rio Fiprocto, né, aquela contraprova. Isso aqui nós fazemos no campo e depois verificamos na sede para ver as diferenças, para fazer ajustes, que o método de Rio também não é perfeito. Aqui é a planilha típica que nós recomendamos para o ATO, onde que se coloca o dia, o mês, a recomendação do engenheiro que foi ao campo, a justificativa do que ele pensou, a consequência se não for feita, e se foi atendido ou não foi atendido. E aqui é a terceira opção que nós recomendamos para esse aterro de alto desempenho, né? Na verdade, a gente está de novo pondo o penetrômetro, né, que é da opção 1, o ensaio de Riff também da opção 1, a coleta dos copinhos, que é da opção 2, e agora a coleta de amostras indeformadas, que daqui a pouco nós vamos ver as fotos, que vão dar um ensejo então para ver os parâmetros de projeto, para ver se estão adequados ao que foi adotado no projeto, né? Então, no campo nós fazemos esses trabalhos e no laboratório nós fazemos esses trabalhos, que já estão lá nas frequências que nós colocamos nos primeiros slides. Aqui as tarefas do engenheiro que vai fazer a TO, que deve no mínimo 2 vezes por semana, e talvez precise de uma terceira. A verificação, então vamos agora na opção 3, ver a coleta de amostras indeformadas, o que nós fazemos quando dessa opção for escolhida, né? Que é o que nós recomendamos. Então aí está sendo mostrado para vocês a fase de cravação do cilindro. O cilindro é cravado, se remove então uma amostra que a gente não deveria chamar indeformada, mas ela é bastante representativa do aterro feito. Aqui está a amostra perfeita que a gente pode levar para o ensaio triaxial ou outro ensaio. Aqui ela está envolvida numa cápsula, 2 meia canas de PVC, né, para identificada, que vai para o laboratório então, para fazer os ensaios. Aqui, senhores, é uma série de artigos que nós fizemos de aterros de alto desempenho, explicando por que tivemos essa ideia, qual a razão que gerou isso, a aplicação dela em obras de pavimentação, de piso industrial, de fundação, né, taludes, muros de arrimo, barragens, aterros sanitários, contenções, né? E aqui a importância desse alto desempenho para as empresas que fazem obras de terraplanagem. E aqui, senhores, finalizando, alguns resultados que a gente entende que são os mais importantes nessa proposta que estamos oferecendo no mercado, já há uns 10 anos ou mais, sobre aterros de alto desempenho. Porque aqui eu comparo a resistência, a linha de baixo é a resistência que nós tínhamos adotado no projeto, e a de cima é a resistência que a obra nos forneceu através do aterro executado. Aqui idem, né? Aqui também, a de baixo, a de cima. Vocês podem ver que umas teve precariedade de pontos, outras até teve uma boa quantidade de pontos, e a parte de tensões baixas fugiu um pouquinho do que
nós gostaríamos, mas ainda estava dentro do esperado, né? Aqui a dispersão é muito ruim, quando eu faço a reta de mínimos quadrados mostra isso, mas a dispersão é muito triste, né? Agora, já nesse caso é uma coisa que nos alegra, apesar que se olhar as retas, né, de coesão, aqui a coesão e aqui a inclinação do atrito, que é a resistência dos solos, vocês podem ver que os pontos de ATO mostram dispersos, né, e isso é importante a gente ter isso em mente, eles são dispersos, não é uma coisa, como muitos mostram no controle tecnológico, uma coisa muito constante, isso não é coisa da verdade, e os pontos de projeto, né, mostrando então que nós temos uma segurança muito grande nessa obra. E veja esse caso então, falar em segurança, a obra podia ser minimizada, porque o que nós conseguimos no campo é uma resistência muito maior do que aquela que nós adotamos no projeto. Então dá ensejo ao executor, ao proprietário, ganhar recursos reduzindo os custos da obra. Idem neste caso, né? E nesse caso houve uma precisão até duvidosa, mas como que nós fizemos, nós sabemos que é isso, mas teve pouca homogeneidade e também acertamos na mosca com relação aos parâmetros que adotamos no projeto. Bom, senhores, era isso que eu queria mostrar aos senhores. Espero ter trazido alguma luz para que os senhores possam estar utilizando esse método de aterro de alto desempenho. Eu tenho a certeza e estou à disposição para esclarecer caso a caso a vantagem dele nos custos da obra, tá? E na segurança da obra.